Há lugares que só ganham vida quando o sol se põe, estruturas esquecidas pela pressa do dia, mas que à noite revelam outra face, carregada de silêncio e de um desconforto difícil de explicar. É nesse ambiente que os vigias noturnos passam horas intermináveis, cercados pela solidão e pela sensação constante de que não estão sozinhos, mesmo quando tudo parece imóvel. O protagonista desta história é Adrian Keller, um homem que buscava apenas estabilidade em um trabalho simples, cuidando de galpões e depósitos afastados da cidade. Para ele, a noite era um território de disciplina, rondas, lanternas, portões trancados. Porém, atrás de cada sombra e em cada ruído distante, Adrian começou a perceber que havia algo mais do que o vento ou animais rondando a escuridão. A noite estava fria e o vento passava entre as frestas dos galpões, criando sons que lembravam gemidos distantes. Adrian percorria o terreno com sua lanterna, atento aos cadeados e às portas de ferro. O relógio marcava pouco depois da meia-noite, e até então, tudo parecia estar em ordem. Mas algo naquela madrugada tinha um peso diferente, como se o silêncio fosse mais espesso que o normal. Enquanto passava pela lateral do maior depósito, parou ao ouvir um ruído metálico, como se correntes arrastassem pelo chão. Apontou a luz, mas não encontrou nada além de caixas empilhadas. O som cessou assim que ele se aproximou, deixando apenas o eco do próprio coração acelerado. Tentou se convencer de que era um animal, talvez um gato preso em meio às estruturas. Continuou a ronda, mas dessa vez com os ouvidos mais atentos. A cada passo, o farfalhar das folhas parecia se multiplicar. Ele tinha consciência de que estava sozinho ali, ou ao menos deveria estar. A empresa garantira que os galpões estavam lacrados, sem qualquer atividade durante a noite. Mesmo assim, Adrian não conseguiu ignorar a sensação incômoda de estar sendo observado. Pouco depois, ao retornar para a guarita, percebeu algo estranho. O cadeado que havia verificado minutos antes agora estava aberto, pendurado como se tivesse sido deixado assim de propósito. Ele se agachou, analisou o ferro frio, mas não encontrou marcas de arrombamento. A chave estava em seu bolso intocada. Um arrepio percorreu suas costas. A lógica não fazia sentido. Recolocou o cadeado, travou-o novamente e ficou parado, encarando o portão. O vento cessou por alguns segundos e o silêncio tornou-se quase insuportável. Então, um som suave quebrou a imobilidade. Um sussurro vindo de dentro do depósito. O som não foi claro o suficiente para formar palavras, mas a cadência lembrava uma voz humana. Adrian recuou instintivamente, a mão firme no cinto onde carregava o bastão. Pensou em ligar para o supervisor, mas a ideia de ser considerado paranoico o fez hesitar. Ele tentou racionalizar. Talvez fosse apenas a madeira rangendo, o vento atravessando buracos na estrutura. Forçou a mente a aceitar essa explicação, mas o corpo não colaborava. Estava trêmulo, como se tivesse presenciado algo muito mais grave do que ousava admitir. De volta à guarita, respirou fundo, tentando se acalmar. A noite ainda estava longe de terminar, e pela primeira vez, Adrian sentiu que aquele turno seria diferente de todos os outros. Quando voltou a rondar por volta das 2 da manhã, encontrou o portão lateral escancarado. A corrente estava caída no chão, intacta, sem sinal de corte ou violência. Adrian engoliu em seco. Lembrava nitidamente de ter trancado aquele portão 2 vezes. Caminhou até lá devagar, a lanterna tremendo ligeiramente em sua mão. Empurrou a grade de ferro que rangeu com força, ecoando pelo pátio silencioso. O som ressoou como uma denúncia, como se avisasse a alguém de sua presença. Ele iluminou o interior do depósito, mas só encontrou o mesmo cenário de antes. Caixas empilhadas, poeira acumulada e o cheiro metálico característico. Ainda assim, a sensação de que alguém acabara de passar por ali era esmagadora. De repente, ouviu passos correndo. Não eram leves como os de um animal. Tinham peso, cadência humana, reverberando no concreto. Adrian girou a lanterna em todas as direções, mas não viu ninguém. Correu até o fim do corredor de caixas,
o coração martelando no peito, apenas para descobrir que estava sozinho. Decidiu fechar novamente o portão, mas agora com uma corrente extra, improvisada com o que tinha na guarita. Se alguém estava tentando provocá-lo, não teria tanta facilidade em entrar outra vez. No entanto, enquanto trabalhava, percebeu que suas mãos estavam geladas, e não apenas pelo frio. Sentiu algo observando-o de dentro do depósito, como se dezenas de olhos invisíveis se movessem entre as sombras. Forçou-se a não olhar para trás, terminando de travar a grade. Quando finalmente recuou, respirou fundo, tentando recuperar o ritmo normal da respiração. A noite avançava lenta, cruel. Adrian sentia-se preso em um jogo no qual não conhecia as regras. Não havia certeza alguma, apenas a intuição de que não estava sozinho. E essa intuição, mais do que qualquer barulho ou visão, era o que mais o apavorava. Na guarita, pensou em ligar para a polícia, mas o que diria? Que ouvira passos e encontrara portões abertos sem explicação? O relatório oficial cairia no descrédito, e ele se tornaria motivo de piada entre os colegas. Com as mãos trêmulas, escreveu as ocorrências em seu caderno de anotações. Não era apenas burocracia, era a única maneira que tinha de organizar os fatos e convencer a si mesmo de que não estava perdendo a sanidade. Pouco depois das 3 da manhã, Adrian percebeu que a energia elétrica piscava em intervalos curtos. As lâmpadas externas se apagavam por segundos e voltavam a acender, criando sombras longas que dançavam pelo pátio. A cada oscilação, parecia que as formas mudavam de lugar, como se alguém se escondesse entre elas. Ele saiu da guarita, decidido a verificar o gerador. Caminhou até a estrutura metálica, localizada nos fundos, e notou que a tampa de proteção estava aberta. Não havia sinais de arrombamento, mas os parafusos estavam frouxos, como se alguém tivesse mexido de propósito. Enquanto inspecionava, ouviu novamente os passos, agora mais próximos, circulando ao redor. O som vinha da esquerda, depois da direita, como se estivessem zombando dele. Adrian girava a lanterna, mas a luz só revelava o vazio e o movimento frenético das sombras criadas pelas lâmpadas instáveis. O ar parecia mais pesado e a respiração se tornou difícil. Ele recuou tentando voltar para a guarita, mas parou quando viu uma figura no fim do pátio. Estava imóvel, como se fosse apenas um vulto formado pelo contraste da luz, mas a silhueta humana era inconfundível. Adrian ergueu a lanterna, e no mesmo instante a figura desapareceu. Um lampejo, nada mais. O coração disparou, mas ele não correu. Manteve o passo firme, mesmo que o corpo implorasse para fugir. Precisava mostrar a si mesmo que ainda tinha algum controle sobre aquela situação. De volta à guarita, trancou a porta e puxou as cortinas. Sentia-se cercado por algo que não podia ver claramente, mas que sabia estar lá fora. As anotações em seu caderno ganharam novos detalhes. Portão aberto sozinho. Passos. Figura no pátio. Enquanto escrevia, ouviu um arranhar na janela, suave, quase imperceptível. Não teve coragem de abrir as cortinas. Apenas ficou parado, respirando fundo, até que o som cessasse. A noite estava longe do fim, e Adrian já não sabia se teria forças para suportar as próximas horas. Por volta das 4 da manhã, Adrian decidiu fazer mais uma ronda, mesmo contra a própria vontade. A ideia de permanecer fechado na guarita o sufocava tanto quanto os ruídos lá fora. Armado com a lanterna e o bastão, seguiu em direção ao galpão maior, o mesmo que já havia lhe causado tantos calafrios. Ao se aproximar, percebeu que a porta principal estava entreaberta. O cadeado ainda pendia no trinco, mas a trava estava solta, como se tivesse sido manipulada por dentro. O estômago de Adrian revirou, mas ele forçou os pés a seguir em frente. Entrou devagar, iluminando cada canto com a lanterna. O cheiro de metal e madeira úmida era mais forte do que antes. Entre as pilhas de caixas, o ar parecia carregado de algo invisível. E então, no fundo do galpão, viu um movimento. Uma sombra clara, humana, caminhava lentamente, sem pressa. Adrian congelou, incapaz de avançar ou recuar. Tentou falar algo, mas a voz não saiu. A figura se virou, e mesmo à distância,
ele pôde sentir que estava sendo encarado. O instante pareceu eterno. A lanterna tremeu em sua mão, e quando o feixe de luz finalmente se fixou no ponto, não havia mais ninguém. O espaço estava vazio, como se nunca tivesse havido movimento algum. Hadrian cambaleou para trás, encostando-se em uma das caixas. O suor escorria por sua testa apesar do frio da madrugada. A razão lhe dizia que precisava sair dali imediatamente, mas seus pés se recusavam a obedecer. Finalmente, recuou até a saída, fechou a porta com força e reforçou o cadeado. Ficou alguns segundos respirando fundo, tentando acreditar que ainda podia suportar. De volta à guarita, olhou para o relógio. 4h37. Ainda restava muito tempo até o amanhecer, e Adrian tinha certeza de que aquela noite estava apenas começando. Hadrian tentou se concentrar no relógio, como se olhar para os ponteiros fosse capaz de acelerar o tempo. Mas logo, um som estranho o fez erguer a cabeça. Passos no telhado da guarita. Eram leves, mas ritmados, como se alguém caminhasse de um lado a outro, sabendo exatamente que ele estava ali dentro. Segurou o bastão com firmeza e respirou fundo, tentando raciocinar. O telhado era baixo, mas não havia escadas próximas. Quem quer que estivesse ali precisou escalar sem fazer barulho. A ideia de alguém ter essa habilidade o deixou ainda mais nervoso. Ele apagou a luz interna, ficando apenas com a lanterna, e subiu na cadeira para espiar pela janela lateral. O luar iluminava parte da estrutura, mas não havia ninguém. Apenas a sombra das árvores dançando com o vento. Ainda assim, os passos continuavam acima dele. Decidiu sair contra todos os instintos. Abriu a porta devagar e apontou a lanterna para o telhado. Estava vazio. Nenhuma marca, nenhuma silhueta. Apenas a certeza de que algo o havia provocado de propósito. Adrian girou a luz ao redor, mas o pátio permanecia silencioso. Quando voltou a entrar, encontrou o caderno de anotações aberto em cima da mesa, embora tivesse certeza de que o havia deixado fechado. As páginas estavam marcadas com linhas feitas a lápis, rabiscadas de forma rápida e agressiva. Não eram palavras, apenas traços, mas lembravam vagamente símbolos. O coração disparou. Ele sabia que não havia deixado aquilo lá. Não havia como alguém entrar e sair tão rápido sem que ele notasse. Mas o caderno era a prova de que estava sendo manipulado, observado, talvez até testado. Sentou-se encarando as páginas, sem coragem de tocá-las. O relógio marcava 5h02. Ainda restava mais de 1 hora até o sol nascer, e Adrian tinha a sensação de que essa seria a parte mais difícil da madrugada. O barulho no telhado cessara, mas a calma que se seguiu era ainda mais insuportável. Era como se a noite estivesse apenas esperando o próximo movimento. Poucos minutos depois, o rádio da guarita, usado apenas em emergências, começou a chiar. Adrian ergueu os olhos de imediato, surpreso. Ninguém deveria estar em comunicação naquele horário, já que era o único vigia de plantão. A princípio, só ouviu estática. Depois, uma voz fraca começou a se formar entre os ruídos. Era baixa, distante, quase irreconhecível, mas parecia repetir o nome dele. Adrian, Adrian. O sangue gelou em suas veias. Ele pegou o rádio, girou os botões, mas não conseguiu identificar a frequência. Quanto mais tentava ajustar, mais clara a voz se tornava. Não era um chamado de ajuda, era uma convocação, um chamado direto e pessoal. A mão tremia tanto que quase deixou o rádio cair. A voz continuava, firme, repetindo o nome com uma cadência lenta, arrastada, como se quem falava soubesse exatamente o efeito que causava. Adrian desligou o aparelho de imediato, mas o chiado persistiu, mesmo sem energia. Desesperado, retirou a bateria do rádio, jogando-a no chão. O silêncio voltou, mas apenas do lado do equipamento. Lá fora, o vento parecia carregar sussurros distantes, vozes que não paravam, apenas mudavam de lugar. Hadrian encostou na parede, tentando se manter firme. Sabia que ceder ao pânico só o deixaria mais vulnerável. Tentou convencer a si mesmo de que era algum tipo de invasor brincando com ele, alguém usando aparelhos para assustá-lo. Mas no fundo, não acreditava. As horas passaram lentas. A escuridão parecia mais espessa,
como se o tempo tivesse parado. O relógio finalmente marcou 5h40 e Adrian sentiu que cada minuto se arrastava como uma eternidade. A voz podia ter cessado no rádio, mas agora parecia ecoar dentro da própria mente. Era como se em algum ponto invisível da noite, alguém estivesse realmente o chamando, esperando que ele respondesse. Adrian quase adormeceu sentado, os olhos pesados pela tensão acumulada, quando ouviu um estalo vindo da porta. Levantou-se num pulo e viu o trinco se mover sozinho, como se alguém estivesse tentando forçá-lo por fora. Pegou o bastão e recuou para o canto da sala, mantendo os olhos fixos na entrada. O trinco continuou a se mexer por alguns segundos, depois parou. O silêncio que veio a seguir foi ainda mais sufocante. Ele sabia que havia alguém do outro lado, esperando o momento certo. Com coragem forçada, avançou e girou a maçaneta de repente, escancarando a porta. O pátio estava vazio, iluminado apenas pela lua. Nenhum movimento, nenhum invasor. Mas ao olhar para baixo, Adrian congelou. Havia marcas no concreto, como pegadas descalças molhadas que iam até a porta e depois desapareciam. Fechou com força, trancando novamente. O suor escorria por sua testa e a respiração estava fora de controle. Aquilo já passava dos limites da explicação racional. Ele não podia mais negar. Alguém, ou algo, estava dentro de sua vigília, brincando com ele como se fosse uma presa. Decidiu ligar a televisão velha da guarita, apenas para abafar o silêncio. Mas assim que o aparelho chiou, a tela exibiu por segundos um vulto humano parado no pátio, imóvel, encarando diretamente a câmera de vigilância. O rosto não era visível, apenas uma mancha escura. A imagem sumiu logo em seguida, substituída pelo noticiário local gravado. Adrian desligou a TV com força, o coração disparado. Era impossível, mas ele havia visto. Encostou-se à mesa, sentindo as pernas bambas. O relógio agora marcava 6h07. O amanhecer estava próximo, mas ele não tinha certeza de que conseguiria resistir até lá. Às 6h20, Adrian ouviu novamente passos no pátio. Não eram corridos nem apressados. Eram lentos, firmes, como se alguém tivesse todo o tempo do mundo. Pegou a lanterna e, contra toda a lógica, abriu a porta da guarita. O frio da madrugada o atingiu de imediato. Mas isso não foi nada comparado à cena diante dele. No meio do pátio, parado entre os galpões, estava um homem. Não tinha rosto visível, apenas uma silhueta firme, imóvel, como se o esperasse. Adrian ergueu a lanterna, mas a luz não atravessava o corpo. O feixe parecia se dissipar antes de tocá-lo, como se a própria sombra absorvesse a claridade. Ele quis gritar, correr, mas os pés estavam presos ao chão. O homem levantou o braço lentamente e apontou para a guarita. Adrian sentiu o ar desaparecer dos pulmões. Era uma ordem silenciosa, como se dissesse que aquele era o seu lugar e que ele jamais sairia dali. Num impulso de desespero, Adrian fechou a porta e empurrou a mesa contra ela. Os passos se aproximaram devagar, até pararem exatamente na frente da guarita. O silêncio seguinte foi absoluto, tão pesado que parecia esmagar. Ele permaneceu imóvel, tremendo, até que o primeiro raio de sol atravessou a janela lateral. Somente então percebeu que os passos haviam cessado. A luz do amanhecer trouxe alívio, mas não paz. Quando finalmente reuniu coragem para abrir a porta, o pátio estava vazio. Mas no concreto, diante da guarita, havia um único símbolo desenhado em pó branco. Um círculo perfeito, atravessado por uma linha. Adrian sabia que aquela noite tinha terminado, mas também sabia que outras viriam e que a vigília estava apenas começando. Durante o dia, Adrian não conseguiu descansar. Tentava dormir na cama improvisada da guarita, mas toda vez que fechava os olhos, via o homem parado no pátio, imóvel, como uma estátua viva. Cada vez que despertava, olhava pela janela, certo de que encontraria a silhueta de volta. A paranoia o corroía, deixando-o em estado de alerta constante. À tarde, inspecionou o local novamente. No chão do pátio, o círculo atravessado pela linha ainda estava lá, agora mais nítido com a luz do sol. Era pó branco, mas de onde vinha, ele não sabia.
Ao redor do símbolo, notou marcas pequenas, como pegadas finas, que desapareciam no concreto. O detalhe o deixou nauseado. Hadrian pensou em abandonar o emprego, em simplesmente largar tudo para trás. Mas quando pegou o celular para ligar ao supervisor, a tela estava cheia de estática, linhas que distorciam qualquer tentativa de descagem. Reiniciou o aparelho várias vezes, mas nada funcionava. Era como se a rede tivesse desaparecido apenas para ele. Decidiu sair de carro, ainda que fosse apenas para dar uma volta na estrada próxima. Contudo, ao girar a chave, o motor apenas roncou sem vida. Tentou de novo, repetidas vezes, mas nada. A bateria havia morrido, apesar de estar em perfeito estado no dia anterior. O isolamento agora era absoluto. No fim da tarde, sentado no pátio, Adrian percebeu uma sombra passando entre os galpões. Correu até lá, acreditando que poderia surpreender alguém. Encontrou apenas caixas e poeira, mas o ar estava impregnado com o cheiro de enxofre. Engoliu em seco, sentindo que algo muito pior ainda estava por vir. Quando o sol começou a se pôr, a sensação de sufoco aumentou. As paredes dos galpões pareciam fechar-se sobre ele, e até o vento carregava um peso estranho, como se estivesse carregado de vozes. As sombras se alongaram, tomando formas quase humanas. No início da noite, retornou à guarita e tentou se convencer de que poderia sobreviver até o amanhecer. Mas no fundo, sabia que não estava lidando com algo passageiro. A presença que rondava os galpões parecia querer mais do que apenas assombrá-lo. Parecia querer dominá-lo. Sentado na cadeira, olhando fixamente para a porta, Adrian entendeu uma coisa. Não era apenas um vigia noturno. Era uma peça em um jogo que jamais escolhera, e cujas regras ele não entendia. O silêncio lá fora o lembrava disso a cada minuto que passava. A noite começou estranhamente calma. Nenhum som de passos, nenhum arranhar nas paredes. Apenas silêncio absoluto. Adrian desconfiou imediatamente. Era como se algo aguardasse o momento certo para atacar. Ficou na guarita, a lanterna em mãos, o bastão apoiado contra a perna. Por volta das 2 da manhã, ouviu um estalo seco vindo do galpão maior. A mesma porta entreaberta. O coração disparou, mas ele já não tinha escolha. Levantou-se e caminhou até lá, respirando fundo, como se aceitasse o destino. A cada passo, sentia que a escuridão o engolia mais. Dentro do galpão, a cena o paralisou. O círculo em pó branco agora estava no chão, ampliado, ocupando quase todo o espaço. No centro, uma cadeira metálica, voltada para ele. Era como se tivesse sido colocado ali para esperá-lo. O frio percorreu sua espinha, mas mesmo assim, ele avançou. Quando tocou a cadeira, as luzes da lanterna se apagaram. A escuridão total o cercou. No silêncio, ouviu uma respiração pesada, próxima, muito próxima. Girou o bastão no ar, golpeando o vazio. Mas então, uma mão gélida tocou seu ombro. Hadrian gritou, mas o som não saiu. As sombras se agitaram ao redor, formando silhuetas que avançavam lentamente, todas iguais à figura que vira no pátio. O homem sem rosto multiplicava-se diante dele. O ar ficou denso, quase impossível de respirar. Ele tentou correr, mas o chão parecia prender seus pés. O círculo em pó começou a brilhar levemente, como se ardesse em brasa. O calor subia, queimando sua pele, e a cadeira à frente parecia exigir que ele se sentasse. Era a última escolha. Num ato desesperado, Adrian se lançou para fora do círculo, tropeçando em caixas e correndo até a porta. Ao sair, encontrou o pátio tomado por dezenas de sombras imóveis, todas voltadas para a guarita. Eram mais de 20 figuras, esperando. Hadrian caiu de joelhos, o corpo exausto, os pulmões queimando. Entendeu naquele instante que não havia escapatória. A vigília não era contra intrusos nos galpões, mas contra algo muito maior. E agora, ele era parte do ritual. Na manhã seguinte, a empresa contratou outro vigia para substituir Adrian, que havia desaparecido sem deixar rastros. Seu carro foi encontrado ainda no estacionamento, intacto. A guarita estava em ordem, exceto por um detalhe. No chão, diante da porta, havia o mesmo círculo atravessado pela linha.
Os vizinhos distantes comentaram que ouviram ruídos estranhos naquela madrugada. Alguns falaram em gritos abafados, outros juraram ter visto luzes no céu, mas ninguém ousou se aproximar da propriedade. O novo vigia, um jovem inexperiente, chegou ao local no fim da tarde. Estranhou o silêncio, mas não questionou. Apenas assumiu seu posto na guarita, como qualquer funcionário faria. No entanto, naquela primeira noite, ao olhar para o pátio, pensou ter visto uma figura imóvel observando-o de longe. A silhueta parecia familiar, firme e sem rosto. Era como se Adrian Keller nunca tivesse ido embora.